Mas eu acho que foi inacreditável, de certa forma até constrangedora a derrota, porque, pô, nós estamos falando da terceira força do futebol brasileiro. A régua da torcida do Cruzeiro subiu, amigo. Você fala no sentido de comparativo, de existir comparativos? Eu acho que quando você experimenta determinadas coisas, você não quer voltar ao que era inferior. Não, mas quando você fala de Leonardo Jardim e de Tite, você fala no sentido de muitos torcedores do Cruzeiro vão, durante a temporada, em alguns pontos, de ficar fazendo comparativos. Você não tenha dúvida. Se o desempenho cair, com certeza. Não tenha dúvida disso. E o Tite sabe disso. Por você isso fala que isso pode gerar pressão. Esse tipo de coisa que pode gerar pressão. Treinar o Cruzeiro antes do que se tornou hoje era um pouco mais aceitável tropeços. A partir do campeonato de excelência que o Cruzeiro fez ano passado, passou ano a ano, um investimento. Não vencer o Democrata, para mim, mesmo com desempenho suficiente para vencer, significa o quê? O Cruzeiro foi incompetente nas suas finalizações, o Cruzeiro não conseguiu ser efetivo, o Tite falou disso também na entrevista coletiva, porque o Elton fala 33 finalizações sim, 22 dentro da área. Você estou 22 vezes dentro da área. E só em 4 oportunidades você acertou o alvo. O goleiro, para mim, a defesa do jogo é o chute do Gerson. Depois tem o chute também do Caio Jorge, que ele faz uma boa defesa. Não achei o goleiro o herói do jogo. Mas, assim, alguns discursos que eu estou vendo, o Cruzeiro não levou o jogo a sério. Eu não acho nada disso. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem, principalmente até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois, começou a cometer alguns erros no meio-campo. E quando vem o gol do Democrata com uma falha dupla de João Marcelo e ainda maior do Fagner, para mim não há falha do Otávio no lance do gol, o Cruzeiro aos 15 minutos começa a acelerar demais as coisas, começa a querer afunilar muito o jogo, muito cruzamento na área. O Tite falou que esse não é o DNA deste Cruzeiro, de ficar cruzando bolas na área. Então é uma derrota realmente amarga, como estava ali agora no TP. O resultado de derrota é vergonhoso. Para mim, o desempenho não é ruim, eu concordo com o Tite, mas concordo até o momento que o Democrata faz o gol. Depois eu acho que o Cruzeiro quer resolver demais as coisas. E é isso, um time que precisa retomar. As peças estão aí, o Gerson fez uma boa estreia, gostei do Kaique Kendi. Ontem o Cruzeiro, o Arroio, ele não conseguiu fazer, por exemplo, nenhuma jogada daquelas que ele faz. E tinha espaço. O Democrata não marcou o Cruzeiro de uma maneira implacável. Pelo contrário, eu acho até que Pouso Alegre e Tombense marcaram melhor o Cruzeiro. É isso, HG? Bom, então, de certa forma, eu continuo dando a vitória até agora nos embates a você, viu, Breno? Tá, obrigado. Luzinho? Tudo bem, Everton? Sabe por que o que acontece? Veja bem, quando você olha para os números do jogo ontem, números impressionantes, né? Mas não como o Valor disse aqui, de arremates dentro da área. Chutes, por exemplo, 33, um absurdo. Né? 19 escanteios, cara. 19 escanteios, é algo raro num jogo de futebol. Quem foi na KTO ontem, KTO.bet.br, meteu lá mais de 15 escanteios, botou 10 e explodiu. Porque aí quem coloca mais de 15 escanteios num jogo, você vai tratar como um maluco. Mas ontem foram 19. E é uma jogada que o Cruzeiro acaba aproveitando muito bem. Ontem não foi o caso, né? Mas, cara, eu não posso pesar a mão com o Atlético contra o Tombense em casa, empatando com o time titular, e não pesar a mão com o Cruzeiro, que não estava com o time titular, mas coletivamente é muito mais time. Porque já está ajustado, já tem um jeito de jogar, o time tem padrão, né? Então por isso eu trato assim. Agora eu queria ouvi-lo, porque eu não sei se você vai ficar meio que engasopando, como diz o Balu. Oi, Everton, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É impressionante ontem, se tivesse mais 50 minutos de jogo, o Cruzeiro não faria gol. É um jogo ontem muito estranho, no sentido de como o time tem volume de jogo, pressiona, cria chances e a bola não entra de todo jeito. Ora é o goleiro Túlio fazendo defesa, ora a bola passa raspando a trave. E o Cruzeiro acabou numa ansiedade ali na reta final do segundo tempo, não conseguindo fazer esse gol. A gente tem que olhar os dois cenários. Lógico que o resultado é para ser lamentado. É um Cruzeiro que, pelo segundo ano consecutivo, perde para o Democrata, jogando... No ano passado foi em Sete Lagoas, mas tendo seus domínios. Mas são situações diferentes. Na derrota do ano passado para o Democrata, o torcedor, de uma forma geral, tinha que estar preocupado. Por quê? O Cruzeiro perdeu e não mostrava desempenho.
Ontem não, o Cruzeiro teve volume de jogo, teve chances e perdeu. E a gente vai pegar um recorte não só da partida de ontem, para analisar o Cruzeiro no final do ano passado e o Cruzeiro do início deste ano. O torcedor, entre aspas, pode ficar mais tranquilo, porque é o Cruzeiro que apresenta o futebol, o Cruzeiro que cria. Então são situações diferentes, porque o Atlético não vem demonstrando bom futebol há um bom tempo. Isso. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já vem demonstrando futebol, então, como está ali, tropeço no Mineirão. No caso do Cruzeiro, é sim um tropeço. No caso do Atlético, recente, os empates, as derrotas, não tem sido tropeço. Dito isso, tem sido normalidade. Era obrigação o Cruzeiro vencer, então, o Democrata. Eu também não gosto da situação de obrigação, mas... Você tem medo de falar obrigação. Não, todo mundo tem que tratar. Se não trata como eles, tem medo. Mas é um resultado para se lamentar, tem sim. medo. E é vergonhoso não vencer o Democrata pelo segundo ano consecutivo. É Pra mim, vergonhoso. É vergonhoso. Aqui, só uma É pergunta. interpretação Quando mesmo, o Tite- vergonhoso, mas não é obrigação. Quando você entra lá na sala do Vocês Tite, estão de brincadeira. aqui, isso não é mentira pra Isso é ninguém, isso não é esporte, esconder gente. pra ninguém. Todo treinador faz isso. Aquela panela que Na você voltou sala- a Copa MC de na 2019, sala era do obrigação Tite. a gente ganhar? Aqui, na sala do Tite, tá lá escrito lá os jogos do Cruzeiro e na frente tá o que ele espera. Você acha que ele não colocou lá 3 pontos? Com certeza, Então colocou, é porque ele fala que é o quê? Obrigação. É isso aí, Não, é isso o aí. objetivo de ganhar. Agora você calou os detratores. Que medo de falar Objetivo ganhar. Mas que Ganhar. medo de falar Objetivo, obrigação. gente, é muito diferente de obrigação. Que obrigação. O esporte não trabalha com isso, cara. O esporte não trabalha Então, assim, com obrigação. não vamos jogar, então é melhor não jogar. Já que tem obrigação, Não, o não. Democrata nem Você entra tem em campo. obrigação, você tem que cobrar do É time melhor, mas fazer. o Democrata tem que cobrar. fazer. O resultado ontem Tem que cobrar de fazer. O Não resultado fez. tem que cobrar. O Cruzeiro perdeu em casa com o Democrata. É uma tem que derrota cobrar. vergonhosa. As finalizações erradas tem que cobrar. O time que tem volume de jogo, Querem- que Quanto tempo cria você tá tanto e aqui não já? faz gol, tem que cobrar. 9 meses. Você tá falando Já com- dá pra nascer um Não, tô- neném. 9 meses. Já Tem tá pra 9 nascer um meses que você neném. está aqui, foi seu melhor início de programa. Tô ligado. Você simplesmente, com seus argumentos equilibrados... E eu sozinho aqui. Você calou, Conta 3. você calou os detratores. Calou. A régua da torcida do Cruzeiro subiu, amigo. Subiu. Você fala no sentido de comparativo, de existir Eu acho que, comparativos. quando você experimenta determinadas coisas, você não quer voltar Sim. ao que era inferior. Não, mas quando anteriormente. você fala de Leonardo Jardim e de Tite, você fala no sentido de muitos torcedores do Cruzeiro vão, durante a temporada, em alguns pontos, de ficar fazendo comparativos. você não tenha dúvida. Se o desempenho cair, com certeza. Não Com tenha certeza. dúvida disso. E o Tite sabe disso. O Tite sabe disso. Por Você isso fala que essa isso derrota- pode gerar pressão. Esse tipo Não. de coisa que pode gerar pressão. Treinar o Cruzeiro antes do que se tornou hoje era um pouco mais aceitável tropeços. A partir do campeonato de excelência que o Cruzeiro fez ano passado, passou no Ano a ano, E o Everton. investimento que está Ano a sendo ano feito, vai trouxe o subindo. Gerson agora. Isso aí. né? Então agora a Se a gente régua tá lá lembrar, em cima, cara. Se a gente lembrar, 22 para 23, sobe. 23 para 24, sobe. E assim, e esse ano subiu também em relação à manutenção da base, que foi muito bem no ano passado, com grandes jogos, apesar da não conquista de título, com um jogador que é de outro patamar, o Gerson ontem, a gente vê que é diferente, é um jogador diferente. Joga de Muito. terno. É a elegância de pegar a bola, pisar, As ter a leituras, leitura de inteligência, jogo, de velocidade. rodar, de acelerar, de diminuir o ritmo de uma partida. É diferente, não tem jeito, não está bem ainda fisicamente, Vale o do jeito investimento. que a torcida Vale o espera, investimento, mas é um jogador que Vale o sobe o Cruzeiro de patamar e aí é saber onde que ele vai jogar nesse time. E o interessante, ontem o Gerson jogou como centralizado, meio centralizado, jogou aberto na meia direita, ora foi ali um pouquinho como volante. É um jogador que faz a torcida ter expectativa e ao mesmo tempo traz uma pressão maior, porque o Cruzeiro sobe de patamar e automaticamente é um Cruzeiro que nesse ano precisa voltar a conquistar título. Grandes campanhas, a torcida fica satisfeita, só que título, inclusive do Campeonato Mineiro, o Mineiro não vale nada, para um time que não vence, que vê o rival vencer 6 vezes consecutivas, o Mineiro vale sim, Everton. Vale Vale. muito, gente. Vale muito. É o que eu tô falando com vocês. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. É legal falar que não, o Campeonato Mineiro é pra teste. É pra teste, mas todo mundo quer ganhar. Não, é pra teste, mas Cruzeiro e Atlético vão querer ganhar. O E o que investimento- perder vai ter pau no lombo. A verdade é Ó, essa. Gadinho, o investimento que é feito no Cruzeiro, o torcedor, primeira coisa que ele pensa, né? Eu tenho que ganhar local. Começa por aí. Você Tite voltar falou a ser isso. campeão mineiro para depois você galgar, né? Ganhar em casa para depois ganhar em casa, fora. E é um termômetro também para você ver como é que esse time chega. Infelizmente, esse ano tem uma diferença para os outros anos.
Porque antes você fazia o Campeonato Mineiro, e aí você tinha um espaço ali pro brasileiro, talvez de 2 semanas. Uma semana, que 2 você semanas. falava assim, ó, peraí, deixa eu ver como é que foi. Ah, não, tá faltando alguma coisa? Eu vou na janela contratar. No Cruzeiro, ano passado, Agora não tem mais. de um mês, inclusive. 37 O dias. Cruzeiro foi eliminado na semifinal, Na semifinal ficou teve esse um mês tempo, se né? preparando. Agora não, como agora já começou o brasileiro na quarta-feira, então tem que ser muito mais assertivo. E aí é onde que eu acho que vale muito esse mineiro. Você colocar o time titular para você ver, né? O Atlético vai ter uma oportunidade contra o Cruzeiro, né? Um jogo só antes do Palmeiras. Eu acho que é pouco para você testar Claro o que time, é. né? E pelo que é hoje o Atlético e o que é o Cruzeiro está mais certinho, né? Eu acho que o Tite tem essa tranquilidade. Mas, cara, é muito importante para o Cruzeiro voltar a ganhar um título mineiro. Não tem dúvida nenhuma disso. E quebrar a sequência de um 7º título, como o Lu falou ali. Além disso, além de tudo mais, é o primeiro confronto do ano entre Atlético e Cruzeiro. O jogo é na Arena MRV. Aí nós estamos falando de um histórico do Cruzeiro que é bom lá dentro, que é melhor lá dentro. Não é isso? Então, você, por exemplo, você considera que, por exemplo, já mudou. Agora já mudou. Mais cedo estava dando favoritismo ao Atlético, agora já é o favoritismo ligeiro Ao Cruzeiro. é o Cruzeiro. Mudou agora, na rádio estava diferente. Então vamos lá. A informação que eu recebi agora, antes de entrar no ar, é que a situação do Cássio não requer cirurgia. Aí perguntei para uma fonte do Cruzeiro. Uma vez falaram, não fala fonte que não é fonte, uma pessoa do Cruzeiro. Perguntei, mais para jogar ou mais para não jogar? E essa pessoa me disse, mais para jogar. Então o Cássio não vai passar por cirurgia, segundo essa fonte, essa figura do Cruzeiro, e o Cássio está mais para jogar domingo do que para não jogar domingo. Então aqui vocês viram que a odd mudou, ou seja, agora a KTO já considera um ligeiro favoritismo, e que bom, né? Que eu falei isso antes de abrir, que eu falei que eu não concordava com a KTO, porque agora ela começou a concordar, foi comigo. KTO.bet.br para maiores de 18 anos jogar com responsabilidade, tá, gente? Fazer da KTO um meio de vida, não, senão vai atolar a briosa, viu? Atola mesmo. Você quer me dar o Tite aí falando do Gerson, Andrezão, antes da gente falar do Cássio, mais sobre o Cássio? Deixa eu só, daqui a pouco eu chamar o Tite então, só porque a gente entrou nesse assunto do Cássio, que era um assunto que estava preocupando. Sim. Né? Porque saiu reclamando, A aí forma mostrou. que a TV mostra também os dedos dele ali imobilizados, né? Estava imobilizado. Podia passar por uma análise aí, e ser, por uma avaliação, na verdade, e quem sabe ser algum caso cirúrgico, aí a gente já está falando de muito tempo, né? Então a notícia é importante, o Cássio não vai precisar de passar por cirurgia, se não tiver condições para jogar no domingo, o Tite já falou, é o Otávio, é o goleiro que vai ir a campo. Mas uma notícia muito importante, porque você imagina se o Cruzeiro perde o Cássio por um tempo maior. O Cruzeiro ia ter que ir ao mercado agora procurar um goleiro. E é sempre muito difícil, né? Você ir contratar um goleiro no mercado. A não ser algumas situações, né, pontuais, como a que o Grêmio achou, né? Agora, do Everton ali, num ciclo final no Palmeiras, enfim. Mas geralmente é uma contratação muito difícil de ser feita. Então, o Cássio vai ter uma recuperação num período até diferente do que eu esperava, viu, HG? Porque E quando essa eu vi notícia, a cena ontem... Desculpa, Valu. Não. Essa notícia ela tem um peso na hora de você analisar o clássico, porque o Cássio é uma figura importantíssima para o Cruzeiro, não só dentro de campo, como fora de campo, como um líder do time. Então, assim, tenho certeza que o Tite, sem querer tirar qualquer tipo de méritos do Otávio, que eu acho que é um bom goleiro, mas ainda tem muito a crescer, né, e tal. Mas o Tite se sente muito mais confortável dele ter um Cássio que trabalhou, titular, já né, o sistema defensivo como Quem todo. de confiança, queira ou não tudo mais, né? queira, ele gera um conforto ao sistema defensivo, como o Luciano está falando. porque Os As zagueiros- próprias orientações, né, Luciano? Eu sei que fica dentro do campo. os zagueiros têm um Cássio fala o entendimento tempo maior, inteiro, joga falando, Cássio. conhecimento dos caras, o Fabrício Bruno já entende os movimentos do Cássio, o Cássio conhece os laterais, qual que é o posicionamento de cada um. O Otávio chegaria numa situação de pressão para ele. Queira ou não queira, seria uma situação de pressão. Mas que bom que chegou essa notícia do HG, eu acho que gera uma tranquilidade pro torcedor cruzeirense aí pro jogo de E ó, domingo. pra você ver, ô Luciano, a gente fica vendo nas redes sociais, os grupos de WhatsApp e tal. E os grupos de WhatsApp do Atlético, quando teve essa notícia que o Cássio poderia não jogar, muitos torcedores começaram a ter, que boa notícia pro lado do Atlético, né? Porque sabem o peso que tem. Porque assim, o Otávio tem muito potencial. A gente acompanhava nas categorias de base, agora está tendo oportunidades também no time principal. Só que é um goleiro novo. E goleiro novo não é rápida a maturação do goleiro, geralmente. A gente lembra
O Jefferson lá atrás, quando surgiu com 17, 18 anos ali, a gente via que era um goleiro com potencial e falhava muito no começo. O Gomes só foi começar a jogar com 22 anos lá em 2003, por exemplo. Então, para o goleiro, esse processo tem que acontecer aos poucos, como está acontecendo com o Otávio. E de cara, já pegar um clássico é sempre complicado. Põe na tela aí agora o Tite falando sobre utilizar o Gerson. Vamos ver. O Gerson produz mais de externo barra meia. É onde ele tem horas desde a sua base. E é onde eu, na seleção, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e é onde ele tem mais o domínio. Produz bem ali. O Christian adaptou-se aí, mas também é um segundo meio-campista de origem. Então são jogadores versáteis que podem trabalhar nessas diferentes funções. O Christian pelo lado esquerdo também, eu conversei com ele, ele disse, como segundo meio-campista, como externo direito ou externo esquerdo, tem a condição de jogar. Então tu fica com jogadores sem pegar um volume muito grande e dar um espaço para garotos, tu pega jogadores versáteis que podem trabalhar em 2, 3 funções mais. Você concorda 100% com o Tite sobre a questão de onde rende mais o Gerson? Concordo. Mas ali do lado direito, vindo por dentro no meio campo, e isso no momento é um claro sinal de que o Christian vai disputar posições ali com Lucas Silva e Lucas Romero, né? Para o Christian no momento, ele pode ser utilizado também, como disse o Tite ontem, ele entra inclusive ao lado do Japa, né? Saindo o Rian Guilherme, mas eu concordo que o lugar que o Gerson pelo menos atuou da melhor forma, né? Porque ele atua bem em várias outras posições. Eu concordo que seja essa posição sim que ele falou. Tem umas situações que eu vejo alguns determinados jogadores, quando estão em campo, que existe um controle natural de ambiente. Vou te falar alguns jogadores. O Gerson é um cara que o adversário pensa 2 vezes até para dar uma tesoura, para dar uma porrada. Hierarquia. Não, aí essa questão do sacanagem, que é o respeito. Que é outro, Marlon Freitas. Os caras respeitam o Marlon Freitas. Que é outro, Arthur do Grêmio. Os caras respeitam o Arthur. Estou falando para não dar uma chegada, para não dar uma alinhada. Os caras respeitam. O Gerson é um cara de hierarquia. Agora, ontem no final do jogo ele tomou uma e deu uma chegada sim, não estou dizendo que não desnecessária. acontece. Estou dizendo que não acontece, mas eu estou dizendo o seguinte, o Gerson tem autoridade dentro pela de campo. imposição dele. Pela imposição. Agora, o Gerson, você viu no início do jogo ontem, a facilidade que o Gerson tem para jogar bola é um negócio que é sacanagem. A bola rodando com o campo molhado, campo pesado, dorme, tranquilo. Ele rende mais ali pela direita, mas está em todas as partes do jogo. Eu falei a respeito da velocidade, pode ser que as pessoas tenham entendido do arranque dele. Não, é a velocidade de pensamento, do toque. A bola para no pé dele, ela não vai ficar um frame de segundo. Já sai e já está indo girar para outro lado com uma visão, pegando o Thundercats, seu valor. Além do alcance. A visão além do alcance. O Gerson tem a visão além do alcance. Os toques dele, os passes dele dentro do campo. Ontem, é claro que o recorte é curto, mas a gente já tem o Gerson do passado, que a gente acompanhou tão bem jogando pelo Flamengo, o início dele no Fluminense, e era sempre esse Gerson, capaz de potencializar outros jogadores, capaz de dar o passe necessário para abrir uma defesa. Então, assim, Cruzeiro tem um jogador brilhante, que é o Gerson. E aí eu imagino o que pode ser o Gerson e o que pode ser o Matheus Pereira com o alinhamento dessas duas peças. E ele, Everton, ele falou que joga em todas, né? Inclusive depois da zona mista ontem. Mas o Gerson, assim, a melhor versão do Gerson, para mim, é quando ele joga como terceiro homem do meio de campo. Na função ali com meia-direita, onde o Christian jogou a temporada passada. Um meia-direita que vai por dentro também. Eu acho que é a melhor versão do Gerson, não que as outras sejam ruins, mas a melhor versão de um jogador que tem ali capacidade de marcar, de ter aproximação com os meias e também com o ataque, é o Gerson sendo o terceiro homem do meio de campo. Agora, diante dessa possibilidade do Cássio ir para o jogo, que me informaram aqui, mais para ir do que para não ir, né, e não passar por cirurgia, muda um pouco do seu conceito com respeito ao Clássico? Se eu analisasse o Clássico sem o Cássio, eu acho que tem um peso diferente. Claro que tem, a gente pode lembrar, inclusive, acho que foi o último Clássico que o Léo Aragão foi o goleiro, não foi? Isso. Ficou quanto? E ficou 1-1, mas com uma falha do Aragão no lance do gol do Atlético, que
Ali eu acho que pode ter definido. Falha do Aragão? Na hora do gol foi, não foi a na bola cabeçada, aérea? não. A cabeçada ele do não saiu Luan entrou no ângulo. Foi... Aqui, o André está dizendo aqui que achou que foi falha Não, também. assim, Falha? é porque ele pulou. Vocês estão de Pulou um pouco brincadeira, atrasado, gente. de fato. Vocês estão de A brincadeira. forma A que bola ele entrou no pulou. ângulo, pô. Não, não foi no Uma ângulo. No ângulo. A bola que ele pulou. Tem o gol, hein, André? Tem o gol aí, gente. Puxa Foi, aí. do jeito que ele Estão pulou. falando do Léo Aragão. Pô, não, gente. Não é que frango, isso? mas Não, assim. tô de brincadeira. Me É uma perdoa bola que eu que não o Cássio sabia. talvez chegaria. E você, Valu, acha que foi defensável? Defensável, não é falha. Não é frango. O Cássio chegaria nessa bola. Eu também acho que não foi frango. Ele deu um mas passo uma pra frente falhazinha e foi. Mas é porque, desculpa ao telespectador, que eu não sabia que o Elton Também, tinha como cliente isso o Aragão, Léo Aragão. ele poder ficar tão nervoso assim, quase levantou da cadeira. Desculpa aí, tá, gente? Pô, Mas mas além ali, nada, pra mim, não, o principal foi não o Willian, sabia que gerou- que era cliente do Elton. Olha, o Elton tem cliente demais, já hein? tá estendido cada vez mais. A gente tem que mandar, inclusive, no WhatsApp da gente pra gente saber quem que a gente pode falar ou não aqui. Né? O goleiro Cássio passou a ser dúvida no Cruzeiro para o clássico diante do Atlético, marcado para o próximo domingo na Arena MRV. O camisa 1 precisou ser substituído no intervalo da partida contra o Democrata nesta quinta-feira, dando lugar a Otávio. O jogador sentiu um desconforto na mão esquerda após uma das defesas realizadas durante o jogo. A bola atingiu a região de forma inadequada, provocando um trauma que gerou a preocupação. Cássio será submetido a uma nova avaliação médica nesta sexta-feira, dia em que o Cruzeiro fará o penúltimo treinamento antes do confronto. Caso ele não tenha condições de atuar, o técnico Tite poderá optar por Otávio ou Matheus Cunha para assumir a posição. Após a partida e em entrevista coletiva, Tite reconheceu a apreensão em relação ao estado físico do goleiro, mas fez questão de elogiar Otávio, que pode ser o titular no clássico caso Cássio seja vetado. Existe a preocupação sim, embora eu tenha evitado comentar. O departamento médico vai atualizar a situação. Estou apreensivo, mas tranquilo. Se for necessário escalar o Otávio, ele vai jogar com total confiança, afirmou o treinador. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!